Olá, eu me chamo Tamires, estou da Purificação. Eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, o PMAT, UFRJ, e hoje nós vamos apresentar esse trabalho sobre uma abordagem antirracista para o ensino de noções básicas de estatística descritiva. Olá, eu sou o Washington, sou licenciando em matemática pela UFRJ e, estou com a Tamires para a gente apresentar esse trabalho. E iniciamos falando, sobre a importância da Lei 10.639 de 2003 na educação brasileira, porque foi a partir dela que se iniciou esse movimento de trazer cada vez mais, questões relacionadas às relações étnico-raciais em todos os currículos, né? Então, a educação matemática tem esse papel também de fazer essa implementação. Então, nesse sentido, atividades, produções foram sendo desenvolvidas para que essa implementação fosse efetivada. Então, nessa esteira, a gente propôs uma atividade, uma abordagem, uma proposta didática para relacionar as relações, que nós temos nos meios da mídia, da televisão, que tratam de dados sobre a população negra e trazer esses dados para a sala de aula com tratamento matemático. Então, a gente propõe uma leitura crítica do mundo por meio da matemática, fazendo, assim, uma quebra de paradigmas da própria visão que a matemática tem em sala de aula. Então, nosso público-alvo dessa proposta didática é o 9º ano do ensino fundamental, e o conteúdo são noções de probabilidade e estatística. E aí, nesse sentido, os objetivos, são de proporcionar um ensino de matemática que seja alinhado a essa perspectiva compromisso da justiça social, propondo discussões aos estudantes baseado nesses dados que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para causar reflexões sobre a desigualdade e questões desigualdade racial e social. Propiciar também a questão da interdisciplinaridade e cumprir as habilidades propostas pela BNCC. Além disso, sendo um espaço de formação e fortalecimento da identidade dos estudantes. E aí, baseado nas habilidades da BNCC, que são, traz sobre os conteúdos das noções de probabilidade estatística, que é identificar gráficos divulgados na mídia, a respeito da questão das legendas, o que esses dados trazem diante da omissão, ou as informações, enfim, interpretar os dados, escolher e construir o gráfico mais adequado para determinada conjunto de dados. Além disso, também, que a BNCC traz, nas habilidades, planejar e executar pesquisa amostral, envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatórios. Então, isso tudo a gente pretende trazer na nossa proposta também. Bem, a fundamentação teórica, que a gente se baseou para a construção dessa proposta didática foi a etnomatemática, em D'Ambrosio, por meio do seu programa Etnomatemática, e, sobretudo, a gente colocou o tripé na dimensão epistemológica, tratando de como a ciência foi sendo construída e, porventura, a matemática, a dimensão política, que é trazer para as questões sociopolíticas essa matemática, que é vista de forma neutra, e também a dimensão educacional, trazer essas questões da etnomatemática para a educação, sobretudo, o que D'Ambrosio coloca fazer uma busca, pelas raízes dos povos subalternizados, que é justamente e também fazer uma ressignificação, desses dados. Então, a gente vê um grande número de dados, vinculados na mídia, apenas de forma negativa, em relação à população negra. Então, como também reverter essa imagem? E outra coisa, que a gente se baseia é a questão da cidadania para a população negra e o papel da educação matemática, que a gente vislumbra enquanto um papel fundamental a implementação da própria Lei 10.639 para incidir na cidadanização da população negra. E aí, trazendo já a questão da metodologia, pensando a metodologia ativa da sala de aula invertida, no qual o aluno ele é centro da metodologia e o professor ele vai ser mediador nesse processo. Então, vai existir um momento pré-aula, no qual os alunos vão ser orientados anteriormente e vão realizar uma tarefa antes de acontecer a aula. E essa proposta da sala de aula invertida vai promover, a gente pretende utilizar para promover a educação antirracista através de gráficos e tabelas,
com os conteúdos de probabilidade estatística. E aí a gente pensou as etapas, 3 etapas. A primeira etapa, que seria uma semana, no qual a turma seria organizada em grupos de 4 ou 5 componentes, dependendo da quantidade da turma, claro, e cada grupo vai ser responsável por buscar dados que estejam relacionados aos temas que a gente vai apresentar agora. Bem, então os temas, né, eles são raça e mercado de trabalho, raça e mapa da violência no Brasil, desigualdade social, gênero e raça, né, focando especificamente nas mulheres negras, políticas de cotas, ensino superior e raça e renda, né, economia, e empreendedorismo e raça. Né? Então, algumas questões para se refletir, né, dentro desses temas são o que esses dados querem dizer, como nós nos relacionamos com esses dados, por quais motivos a desigualdade racial existe, como podemos contribuir para que os dados que mostram a desigualdade racial sejam transformados, e se existem somente informações e aspectos negativos que atravessam os dados ligados ao fator raça. Né? Então, a gente faz necessário também trazer questões, né, de como essas sociedades, né, elas têm também fatores que também elevem, né, a negritude dentro da sua questão, do seu âmbito social. E E aí vai aí, para a segunda semana. as outras etapas que são, na segunda etapa, após essa etapa de busca, no momento em que a turma vai apresentar os dados que foram encontrados para os demais colegas, vai ser o momento em que a professora, né, o professor vai poder, a professora, orientar esses dados coletados para serem construídos gráficos e os momentos que os grupos vão se reunir para pensar sobre as respectivas apresentações. Então, esse processo também vão estar refletindo com as perguntas que a gente já passou anteriormente, que vão dar essa motivação da construção. E a terceira etapa vai ser um momento de apresentação dos trabalhos, no qual, né, a professora vai mediar o diálogo entre os grupos, também vão conseguir apresentar e interpretar. Podem ser gráficos que podem ser construídos, a gente fala mais isso no trabalho escrito, né? Construídos ou com algum software ou dados gráficos e tabelas construídos com material concreto também, coisas que a gente pensou para poder despertar e desenvolver esse lado criativo também. E isso, né, vai ser orientado na segunda semana, assim, na ideia da proposta. Pode passar. É isso, né? Então, a gente espera, né, que essas apresentações, o debate será trazido, né, dentro da aula, construa, né, seja uma forma de construir uma educação antirracista, né, e também trazer esse ideário, né, de matemática neutra política para um local de crítica, né, e também trazer uma desconstrução desse imaginário social que vai colocar as pessoas negras apenas em locais inferiores, né, e também relacionando quais são as causas históricas disso. Além do mais, né, desmantelar essa noção de branquitude, né, como centro, como algo que vai fundamentar as nossas vivências. E também, né, a gente acredita que essa atividade ela vai possibilitar o fortalecimento da identidade de estudantes negros e negras, né, e também fazer com que essas relações étnico-raciais dentro da sala de aula da escola sejam mais ordeiras, né, sejam mais respeitosas, e que esses dados, né, trazidos, veiculados pela mídia, às vezes de forma irresponsável, né, sejam repensados, criticados, e de forma que isso também perpasse, né, futuramente para a visão deles. Porque muitos desses dados acabam colocando em um lugar de normalidade, né, e de democracia racial. E aí a gente acredita que esse debate vai ser importante para desmistificar essas crenças. Então é isso, obrigada. Obrigado a todos, né, e a gente agradece ao evento e por esse espaço, né, e quem estiver assistindo. Tchau, Até tchau. mais.